Você já teve a sensação de que seu filho e o mundinho dele mudaram de um dia para o outro? Você já estava se acostumando com o comportamento do seu bebê quando de repente ele parece que é outro bebê? Um dia tranquilo e no outro chorando, grudado, dormindo mal, irritado com tudo? Mas calma. Esses momentos são chamados de salto de desenvolvimento do bebê. Não são mudanças que ocorrem de um dia para o outro, mas mesmo assim costumam surgir um piscar de olhos. Quando você percebe a criança já está correndo pela casa e trocando os objetos de lugar, cheia de manias e de vontades. Como isso ocorre? O que esperar? Hoje vamos falar sobre os 10 saltos de desenvolvimento do bebê pelos quais a criança passa antes dos primeiros 2 anos de vida. Meu nome é Daniel Gil, seja bem-vindo ao Manual do Pai Perfeito. E o que são esses saltos de desenvolvimento? Antes de mais nada, é importante ressaltar a diferença entre os conceitos de salto de desenvolvimento do bebê e picos de crescimento. Embora sejam parecidos, representam mudanças distintas, que exigem cuidados diferentes. O pico de crescimento se refere ao crescimento físico. Os bebês também não crescem de um dia para o outro, mas há sim períodos em que esse crescimento físico e aumento de peso acontece de forma mais rápida. Parece que ocorre em um instante. Já quando o bebê está passando por um salto de desenvolvimento, a gente consegue notar que ele está aprendendo novas habilidades, faz coisas que antes não sabia e não conseguia. Saltos de desenvolvimento são fases naturais em que o cérebro do bebê dá verdadeiros picos de crescimento, não físico, mas cognitivo, emocional, sensorial. É como se ele acordasse com uma nova atualização de sistema e tivesse que reaprender tudo em volta. São momentos como esse que você percebe que o bebê está aprendendo a engatear, a entender melhor o que falamos, quando aprende a rolar, caminhar, falar e assim por diante. Esses são alguns marcos que acontecem na vida do bebê e faz com que o entendimento e a perspectiva do bebê aumentem. E quando isso ocorre, é como se fosse uma pane no bebê. É possível que ele tenha crise de choro, fique mais carente, pedindo mais atenção, mudanças no humor, no apetite. Então tenha isso em mente. Nesse momento, seu bebê está inseguro, não está entendendo o que está acontecendo com ele e precisa dos pais para acolher. Ele experimenta muitas emoções, sensações novas e ampliando seus sentidos, inclusive. Mas e quando acontecem os principais saltos? Esses saltos são mais comuns nos primeiros 20 meses de vida e costumam aparecer em períodos como 5 semanas, 8 semanas, 12, 19, 26 semanas e por aí vai. Cada um desses períodos pode durar alguns dias a semanas e vem com muito choro, apego e mudança no sono. O desenvolvimento do bebê é constante. Há períodos mais acelerados e outros mais lentos. E muito importante, é preciso respeitar a individualidade de cada criança. Mas e como são esses saltos de desenvolvimento do bebê? O primeiro salto já acontece no primeiro mês de vida, geralmente na quinta semana. O bebê começa a fixar o olhar por algum tempo, responde ao toque e sorri intencionalmente. Passa mais tempo acordado, vai mamar mais e vai querer ficar mais grudadinho. No segundo salto, em torno dos 2 meses ou 8 semanas, como preferir, o bebê consegue perceber melhor as cores, se atentar em figuras, começa a passar a mãozinha pelas coisas ensaiando o tato. O pescoço já começa a ficar mais firme e talvez até já consiga erguer a cabeça. Inclusive, esse salto demanda mamar com maior frequência e querer mais a presença da mãe e do famoso TT. O terceiro salto, faça o seguinte experimento. Coloque o objeto em frente ao bebê e movimente esse objeto. Vai perceber que o bebê consegue acompanhar o objeto com os olhos e com a cabeça. Nessa fase, talvez eles comecem a chupar os dedos. Os choros costumam se intensificar mais nessa fase. Quarto salto, o bebê começa a ficar mais independente, a querer ter mais autonomia. Agora ele percebe quando você não está perto, e caso você não esteja no campo de visão, ele vai te procurar. No quinto salto, em torno de 5 meses de vida, o bebê começa a experienciar e a testar seus sentidos. Nessa fase, ele vai jogar objetos para ver eles caírem, vai perceber e ouvir o barulho do objeto caindo, para experienciar como é a queda daquele objeto. É nesse salto que o bebê começa a entender mais sobre ação e reação, aprendendo que as ações têm consequências. Se eu empurro, ele cai, faz barulho. É no sexto salto que o distanciamento entre os saltos começa a aumentar. Esse salto acontece em torno de 7 meses. É nesse momento que o bebê começa a ficar mais atento. Parece que está de fato entendendo o mundo ao seu redor. Ele percebe que estão falando com ele quem está naquele mesmo ambiente que ele. Começa a compreender palavras, bater palmas e até começa a engatinhar. O bebê também começa a ficar mais afetuoso, com mais carinho pelos pais. O sétimo salto acontece lá pelos 10 meses, que é quando o bebê começa a demonstrar vontades, inclusive reclamar é uma delas.
já começa a entender melhor como funcionam as coisas à sua volta, como por exemplo, pegar a colher para comer ou tentar tomar água por conta própria. O oitavo salto acontece logo em seguida, em torno dos 11 meses. Nesse, o bebê já está mais atento e a imaginação floresce nesse salto. Em contrapartida, o bebê pode até ter alguns ataques de raiva, chora mais e sofre alterações de sono. É muito importante quando ocorrer essas crises que o pai e a mãe estejam presentes, mas não só corpo presente, presença intencional. E falando em presença, vou deixar aqui no card o link para o vídeo que fala sobre a importância da presença paterna na vida da criança e quão impactante é a presença e a ausência de um pai na vida de um filho. Mas sobre os saltos, é de fato tudo muito intenso, mas é normal e faz parte do seu desenvolvimento. O nono e penúltimo salto acontece em torno de 1 ano e 2 meses. É quando o bebê já está cheio de atitude e pode até tentar se vestir sozinho. Uma particularidade dessa fase é que ele pode recusar o colo de outra pessoa que não seja você. 10º salto. A partir daqui começa a fase da desobediência. Como o bebê já tem controle sobre algumas das suas ações, muitas delas ele quer fazer por si. Nessa fase, muitos já começam a caminhar, a demonstrar vontades, sabe o que quer e o que não quer. E por que parece ser tão difícil? Ou às vezes é de fato difícil? Porque durante esses saltos o bebê fica mais sensível, inseguro e precisa de mais colo, mais contato, mais paciência. E sabe quem ele procura primeiro? Você, pai, mãe, a pessoa mais presente. É como se o bebê dissesse: pai, segura firme, porque meu mundo está mudando dentro de mim. Até aqui a gente entendeu o que cada salto compreende, mas recapitulando, cada salto traz novas capacidades, percepção de distância, coordenação motora, reconhecimento de rostos, noção de permanência, empatia, linguagem, autonomia, ou seja, toda crise também é um avanço. E como identificar um salto de desenvolvimento? A gente tem que ficar atento. Você vai notar alguns padrões que tendem a repetir a cada uma dessas fases. O bebê pode dormir menos, acordar mais vezes à noite, talvez mude os horários de cochilo durante os dias. O choro também se intensifica nessas fases. A confusão mental que surge em decorrência de tantas sensações novas é muito impactante para o bebê. Com o cérebro trabalhando mais, a fome também aumenta, a irritação também. São coisas desse tipo que a gente consegue perceber que ele está passando por algum desses saltos. E como nós pais podemos acolher nesse momento? Os saltos podem trazer uma certa angústia para os pais. Respira, acolha, lembra que não é manha, não é frescura. É um bebê aprendendo a ser humano. Aqui vão algumas dicas. Esteja presente sem tentar resolver tudo. Carregue no sling, fique juntinho. Não existe colo demais. O bebê precisa se sentir seguro. Inclusive, utilizei muito sling. Trabalhar, fazer minhas atividades com minha filhinha grudadinha em mim. Tente manter a rotina. Esteja ciente que nesse momento é importante manter a rotina mesmo com flexibilidade. Seu bebê vai acordar em horários que ele não estava acostumado a acordar. É importante que ele mantenha os hábitos de sono, mesmo passando por essas mudanças. Valide os sentimentos do bebê com presença e voz calma. Encoraje ele a testar suas novas habilidades. Quando você notar que ele está fazendo algo que nunca fez, vibre, comemore. Parabenize suas conquistas. Demonstre a felicidade e a alegria ao vê-lo se desenvolvendo. O bebê sentirá a percepção positiva. Aplicativos que ajudam os pais. Alguns aplicativos como o Maravilhoso Mundo do Bebê ou as Semanas Mágicas, disponíveis tanto para iOS quanto para Android, ajudam a prever esses saltos. Com esses apps você consegue entender o que esperar em cada um deles, além de dicas também do que fazer. Mas nada melhor do que olhar atento, a escuta e a conexão. E se você errar, tudo bem. Ser pai imperfeito é estar disposto a aprender junto. Fique atento às fases, em que momentos da vida elas são esperadas. No entanto, mantenha em mente que cada criança é única e possui um ritmo individual de desenvolvimento. Tudo bem se ela ocorrer antes ou depois do previsto. Porém, se o atraso for muito longo, ou em caso de dúvidas, procure um pediatra. E aí? Você já viveu algum salto com seu bebê? Como foi? Me diga nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo com seu filho, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com outros pais. Por aqui, no Manual do Pai Imperfeito, a gente acredita que perfeição não cria vínculos, presença sim. Até o próximo vídeo.